Sejam bem-vindos para o nosso vídeo sobre mercado a termo. Um dos 4 tipos de contratos derivativos. E a primeira coisa que tu já deve ter visto lá no vídeo de introdução aos derivativos, que eu sempre te falo é desapega do ativo. O que a gente vai ver, mercado a termo é um contrato que se refere a um ativo principal. Não é o ativo em si, tá? Ele é tranquilo e olha só. Ai, Lucas, texto, que estranho tu colocar texto no teu slide. Eu quero começar com texto pra gente pensar o seguinte. O que é o mercado a termo? É um compromisso que eu e você vamos fazer de eu comprar e, portanto, você me vender algo em uma data futura, porém com um preço previamente definido. Tá, então olha só. Eu e você vamos fazer um contrato onde eu vou te comprar essa lapiseira, ok? Numa data futura. Só que o preço já vai estar definido hoje. Então, olha, eu quero te comprar essa lapiseira daqui a um mês e vou te pagar por essa lapiseira, daqui a um mês vou te pagar por R$10. Ou seja, já defini o preço, já defini o que é, só que te pago na data futura. O grande exemplo que eu uso em sala de aula sempre é que mercado a termo é igual a um cheque pré-datado. Não sei se é do tempo de vocês, né? A galera normalmente é um pouco mais nova, eu tenho um pouco de dificuldade quando eu falo isso em sala de aula, que a galera não lembra disso, mas velhinho aqui lembra. O cheque pré-datado, o que é? Quando eu ia lá comprar uma geladeira, por exemplo, né? E chegava na loja e falava assim, quanto que é a geladeira? Sei lá, R$2.000, não faço a mínima ideia. R$2.000, ok. Eu chegava lá então, assim, olha, a geladeira é 2.000? É, 2.000, ok? E vamos supor que hoje seja, sei lá, 10 de janeiro, tá? Eu pagava 2.000. Só que eu fazia um cheque pré e botava assim, olha, esse cheque é bom para, sei lá, dia 10 de fevereiro. Ou seja, era um cheque pré, deixa eu apagar aqui, parece 2, né? Parece 9, aliás. 10 de janeiro, tá? Ou seja, era um cheque pré para daqui a um mês. Só que olha o detalhe. Primeira coisa importante, a geladeira já era minha desde aquela hora, mesmo o cheque não tenha sido compensado ainda. Eu levo a geladeira para casa. Então já vai pegando essa ideia, ó. O ativo já é meu. Segunda coisa importante é que, mesmo que depois essa geladeira suba o valor, vá para R$4.000 a geladeira, eu levei para casa a geladeira e eu só vou pagar daqui a um mês. Mas mesmo que lá na loja suba a geladeira, o preço que eu paguei do meu cheque não muda. Então continua sendo 2.000. Porque essa é uma coisa tão importante. O preço é previamente definido. Então o mercado a termo é isso. Eu comprar a tua ação, só que eu só vou pagar por essa ação lá no futuro. E esse preço vai ser definido hoje. E esse preço, então, por mais que a ação oscile, eu vou pagar aquele preço definido. Mesma coisa aqui com cheque pré-datado. Essa é a ideia básica, ok? Legal. Como é que funciona isso aqui, então? Vamos imaginar, de novo, a gente está no dia 10 de janeiro. Esse cara aqui, que é o especulador, ele está imaginando que a Petrobras vai subir, ok? E esse cara aqui, que é o hedger, ele está imaginando o seguinte, ele tem uma Petrobras e ele pagou pela Petrobras R$20, tá? E ele fica pensando, qual será que é o rumo da Petrobras? Então, olha só, o verdinho ali pensa assim, eu não sei o que vai acontecer com a Petrobras. Eu comprei achando que vai subir, mas não tenho essa certeza. E o vermelhinho, que é o especulador, fala, vai subir Petrobras. Então, o especulador fala assim, eu vou comprar esse risco. Então, o que eles fazem? Eles fazem o seguinte, olha só. Eles fazem um contrato a termo, aqui está o contrato a termo. Importante te lembrar que este contrato a termo, ele não é o ativo está aqui. Este contrato faz referência ao ativo. Então, esses dois vão assinar esse contrato a termo, ok? E o que é contrato a termo? Vamos lembrar, não olha para a tela, olha para mim. Contrato é um compromisso de entregar algo numa data futura com o preço que está pactuado hoje. Então, o que acontece? Esse contrato a termo que os dois vão assinar é o seguinte. É o compromisso de entregar o quê? Uma ação da Petrobras para ser liquidada no dia 10/2, no caso, um mês depois aqui, ok? Ao preço de R$22. R$22? Aí esse cara pensa assim, eu acho que me serve, porque eu comprei a 20 e eu vou vender a 22. Não tem mais o risco na minha mão. Lembra que ele estava preocupado, falando assim, o que vai acontecer com a Petrobras? Qual o rumo da Petrobras? Então, nesse cenário agora, ele fala assim, me serve, porque aí eu vou vender por quanto? Por 22. A única coisa que vai acontecer é que eu não vou receber isso hoje, vou receber só no dia 10 de fevereiro. Hoje eu poderia receber 20, talvez, não sei quanto é que está no mercado. Mas o que ele está fazendo, o carinha verdinho? Ele está travando o risco dele. E isso é hedge, isso é fazer proteção. Porque independente do que aconteça, ele vai vender por 22.
Claro, se for para cima, podia ser R$ 80, ele não vai conseguir ganhar toda a alta, porque ele escolheu fazer proteção. Essa é a ideia básica, ok? Bacana. Então, o mercado a termo o que é? Um compromisso entre que dois caras vão fazer para entregar algo, nesse caso o algo era Petrobras, numa data futura, daqui a um mês, por um preço previamente pactuado. Faça chuva ou faça sol, esse contrato vai ser cumprido. E este carinha lá no dia 10 de fevereiro, vai entregar essa ação da Petrobras por quanto? Por R$ 22. Então, na prática, ele está repassando o risco lá para esse especulador, que passa agora a ter algo chamado risco aqui com ele. Essa é a ideia básica. Ok? Beleza. Então, se a gente for ver aqui, tá aqui, né? O nosso contrato a termo era esse aqui, né? Olha, Petrobras, no dia 10 de fevereiro, a R$ 22. Cenário 1, lá no dia 10 de fevereiro, né? Quanto é que tá a Petrobras no mercado? R$ 50. Pá, olha só, deu muito certo esse plano do cara. Vamos lembrar do especulador, do vermelhinho, né? Vamos lembrar que ele já pensava que a Petrobras vai subir. Aí vai falar assim, mas que burro esse verde, né, Lucas? Porque se ele sabia que ia subir, não pensa isso, porque, de novo, a gente nunca... Primeiro que não é certo que vai subir. Segundo que se os dois pensassem a mesma coisa, jamais sairia esse negócio. Mas às vezes um cara é mais cagão que o outro. Então, se a gente for ver aqui, nesse primeiro cenário, só para tu entender como é que funcionaria essa situação, nesse primeiro cenário, é um cenário onde deu tudo certo para o especulador, para esse carinha vermelhinho aqui. Então, lá no dia 10 de fevereiro, a Petrobras estava a R$ 50, exatamente o que ele imaginava. Vamos lembrar que aqui atrás, ó, ele pensava, Petrobras vai subir. Por que ele faria? Por que o Verdinho faria isso, Lucas? Olha, porque o Verdinho buscou proteção, foi atrás de rede. Então ele acaba fazendo isso. Tem que respeitar o perfil das pessoas. Às vezes as pessoas, primeiro que as pessoas não têm as mesmas informações, e segundo que nem sempre a informação do vermelhinho vai acontecer, né? Nem sempre a informação vai efetivamente acontecer, e também cada vez que é mais cagão, faz parte. Então, o que acontece na prática é o seguinte, tá? Pra gente simular aqui, tá? Nessa situação aqui, né, lembra, ó, nosso contrato era venda de Petrobras, no dia 10 de fevereiro, era R$ 22. E lembra que mercado a termo não tem volta, tem que ser feito, tá? Então, lá em 10 de fevereiro, nesse primeiro cenário aqui, a Petrobras estava R$ 50. Então, olha, deu super certo pro lado do especulador. Por quê? Porque vamos montar o fluxo aqui do vencimento do termo, né? Ele vai lá, paga 22, né? Porque o preço a termo era 22, independente do preço que tivesse, lembra disso, né? E pode vender no mesmo dia esse ativo aqui no mercado por R$ 50. Tendo, portanto, na operação, um lucro de R$ 28, que é exatamente o que está aqui nessa tabelinha aqui embaixo. Demais, Lucas, essa operação a termo é demais, porque na prática ele não botou dinheiro nessa operação, né? Porque ele só pagou lá a prazo, ele pagou a prazo e ele vendeu no mesmo dia. Então, junto com a liquidação, ele dá bem certinho. Putz, é demais, é isso que eu quero, não preciso botar nenhum real com isso. É o melhor, claro, tem que botar a margem de garantia e tal, mas é o melhor dos mundos. Só que também pode dar errado, obviamente, né? Pode dar o cenário 2. No cenário, quase caiu aqui. O cenário 2 é justamente ao contrário, ou seja, não acontece aquilo que o cara estava imaginando. Nossa, isso pode acontecer também, é claro, né? No cenário 2, então, deixa eu pegar um vermelho aqui. No cenário 2, Petrobras está no vencimento R$ 10, exagerei. R$ 10? Tá, eu não quero mais fazer operação. Não tem, tu assinou um contrato a termo. E termo não tem mais volta. E aí, olha só que loucura, meu. Esse cara aqui, olha como deu certo. Esse cara aqui iria vender por quanto? Por R$ 10 aqui nessa situação. Só que na prática ele consegue vender por quanto? Ele vende por 22, porque ele vendeu a termo. E no termo, faça chuva, faça sol, aquele valor tem que ser honrado. É diferente de opções, que eu tenho a opção de exercer ou não. Então aqui no cenário 2, olha o que acontece. O especulador vai pagar 22, ok? Vai poder vender no dia por, tá aqui ó, R$ 10, né? Por R$ 10, ou seja, ele toma por ação um prejuízo de R$ 12. Mas ele não precisa vender no dia, Lucas. Claro que não. Se tiver a versão a perda, conforme sabe lá nos ideias de finanças comportamentais, pode segurar, né? Mas neste momento, contabilmente, teve esse prejuízo nessa operação, tá? Esse mercado a termo, então, que são as características que a tua prova pode pedir? O prazo dele pode ser de 16 até 999 dias, ok? É um tipo de contrato sem padrão, ele não é contrato padronizado. Vai ver, por exemplo, o mercado futuro é padronizado, o mercado de opções é padronizado, ou seja, tem padrões, dia que vence, etc. Tem a série lá já feita, tem a data certinha, tem um número de contratos, número de sacos, enfim, de acordo com principalmente o mercado futuro. Já esse cara aqui não, ele é sem padrão, um contrato feito em duas partes, conforme vocês quiserem, tá? Desde que seja dentro desse prazo aqui.
Não tem ajuste diário, que é uma característica do mercado futuro. O mercado futuro diariamente faz o ajuste das posições. O mercado a termo não tem, só liquida no final. O mercado futuro ele vai diariamente debitando, acreditando. Chama de ajuste diário. O próprio nome diz, ajuste diário. O mercado a termo não, ele pega lá no final e te paga, tu recebe todo o valor, uma ponta e outra ponta paga todo o valor. Muito importante que os direitos e proventos da ação, no caso da Petrobras, são do comprador desde o início, né? Então, por exemplo, ali, nesse exemplo aqui, deixa eu voltar aqui, ó. A gente fez aqui, né? Quando é que foi o termo? Dia 10 de janeiro. Mas ele pagou quando? Dia 10 de fevereiro. Porém, desde o dia 10 de janeiro, tudo que acontecia de proventos e dividendos já são do comprador a termo. Lembra que o exemplo que eu usei, a geladeira, quando eu compro um cheque pré, só vou pagar daqui a um mês o cheque, mas a geladeira já é minha, já está gelando a minha cerveja em casa. Então é tudo meu já, tá? Então essa é a ideia básica, tá bom? Então, voltando aqui, então, dividendos e proventos já são do comprador desde o início e permite liquidação antecipada. Mas não tem desconto, tá? Não tem desconto. Ah, como assim, Lucas? Olha, pensa comigo o seguinte, tá? Aqui. Qual é o valor que eles assinaram que vai pagar? R$22. Pode esse cara aqui pagar antes? Pode, não tem problema nenhum. Por exemplo, olha, lá no dia 2 de fevereiro, tá? Petrobras está no mercado R$100. E ele disse, eu não quero esperar mais. Já quero liquidar o meu tempo. Já quero vender a R$100 no mercado e já te pagar os 22. Pode? Pode. O cara não vai dizer, não quero receber antes. Pode, mas o valor é o mesmo, os mesmos R$22. Tudo bem? Pode liquidar antes sem problema nenhum. Então, essa é a ideia básica, ok? Lembrando, que tu precisa botar aqui, tu não tem pagamento de prêmio, ou seja, não paga nada antes, só tem que depositar uma margem de garantia lá para a corretora. Vai depender de quanto que a corretora pede de margem, mas a margem devolve depois no final, se tá tudo certo, tá bom? Aí, quase entreguei aqui a resposta. Aí vem naturalmente a tua pergunta de prova, dá pausa, tenta fazer sozinho, sem a minha ajuda aí, e depois tu faz comigo. Bom, com relação ao mercado a termo, assinale a alternativa correta. É um acordo de compra e venda de um certo ativo para ser entregue em uma data futura a um preço previamente estabelecido. Pode ser. B. É um acordo de compra e venda de um certo ativo que conta com garantias por parte da bolsa, e possui contratos padronizados. A bolsa vai dar garantia? Não, quem dá garantia são os investidores. Tá fora? Tem margem de garantia? Tem. E também não é padronizado. C. É um tipo de contrato muito usado pelos agricultores do Brasil. Os agricultores, via de regra, utilizam mais, né, o mercado futuro e menos o mercado a termo, tá? D. Conta com um mecanismo de proteção para redução do risco de crédito chamado de ajuste diário. Não, quem tem ajuste diário é só o mercado futuro, tá? Então está fora. Só sobra naturalmente A, que a gente já tinha gostado desde o início, ó. É um acordo de compra e venda de um certo ativo, por exemplo, Petrobras, para ser entregue em uma data futura a um preço previamente estabelecido, tá? Tá perfeito aí, portanto, a letra A é a tua resposta. Aí vem o gabarito, de mais mercado a termo, um dos tipos de opções, talvez o mais tranquilo deles, junto com o swap também, que é bem tranquilinho, tá? Sem maiores problemas. É um contrato de compra e venda de um ativo, uma data futura, por um preço que eu já estabeleço aqui hoje, tá bom? Essa é a ideia básica. A de amor é a resposta para você, muito amor para você. Beijo, São Lucas, tá contigo até a aprovação. Tchau!